Dr. Dalmo Borges voltou. Como toda terça-feira ele está aqui para responder nossas dúvidas, mas estava com água na boca, estava babando aí, com né, doutor? Com água na boca, que delícia, Gostoso, que coisa né? linda, que coisa linda. Com caponate de berinjela, então, deve ficar maravilhoso. Deve ficar espetacular, né? Light, Doutor, light. Vamos lá, porque a gente tem, assim, umas 5 páginas de perguntas. Vambora. Mas vamos conseguir responder pelo menos a primeira página, né, doutor? Nós vamos responder tudo, se Deus quiser. Olha só, a Lourdes ligou aqui. Ela disse que já é paciente sua. E que ela fez um exame, eu acredito que o senhor tenha pedido. Um ultrassom. E deu que ela tem endométrio espessado. Isso. Ela está perguntando se é um diagnóstico perigoso, doutor. Não, na verdade, Lourdes, funciona assim. O endométrio, ele pode espessar. O que é o endométrio primeiro? O endométrio é aquele tecido que tem dentro do útero. E ele pode realmente se espessar e, eventualmente, esse espessamento pode significar um pólipo, pode significar um aumento da celularidade dele, ou seja, uma hiperplasia. E, assim, em situações muito raras, já pode ser um indicativo de alguma doença maligna no endométrio. Então, o que nós temos que fazer diante desse diagnóstico ultrassonográfico? Quer dizer, você fez um ultrassom e o ultrassonografista falou, olha, seu endométrio está espessado, conversa com o Dr. Dalmo. Nós vamos, então, propor uma esteroscopia, que eu estava explicando aqui para a Fernanda, é uma endoscopia do interior do útero. Nós fazemos essa endoscopia sob anestesia, como é aquela do estômago também, e a gente remove aquele tecido para uma biópsia. Normalmente a gente já faz uma limpezinha do útero também, então é um procedimento bem tranquilo. Tenho certeza que você vai ficar aliviado depois do diagnóstico, provavelmente é um pólipo. Doutor, olha a Juliana, ela pede socorro na mensagem. Ela pôs socorro com vamos vários ajudar, ossos, vamos né, ajudar. Tive neném há 3 meses de cesariana, devido ao bebê ter feito cocô na barriga. Certo. Sinto dores no pé da barriga às vezes e tenho muita sensibilidade na região do corte. Certo. E sai algo gelatinoso na cor bege, um corrimento, acredito. O que poderia ser? Veja, provavelmente é uma endometrite, então deve ter havido uma inflamação do interior do útero. E é devido ao bebê ter feito cocô ou não tem nada a ver, doutor? Nada a ver. O fato de ter sido feito uma cesariana não significa absolutamente nada de anormal, até pelo contrário. Quando os nenês eliminam o mecônio ainda intraútero, é um sinal de sofrimento e a cesariana foi muito bem indicada. Então, quanto a isso, não há dúvida. Agora, a questão é que na recuperação pós-operatória, provavelmente houve uma infecção, deve ter havido ali alguma secreção que as bactérias encontraram, você deve estar amamentando, a amamentação também baixa um pouco a imunidade, então provavelmente você está com endometrite. O correto é procurar imediatamente o serviço de saúde, o posto, a clínica onde você realizou o procedimento, o hospital, e pedir para se fazer uma série de exames para que provavelmente com antibiótico resolva o problema. Ah, que bom. É simples, relativamente simples. Comum, vamos chamar assim. Tá. Doutor, olha aqui, eu tenho 30 anos, sou louco para ter um filho e nunca consigo. É um telespectador que mandou, mas não se identificou. Certo. Minha mulher é apta, mas eu tive hepatite B. Tem alguma coisa a ver? Isso foi aos 8 anos de idade, quando ele tinha 8 anos. Isso, são várias perguntas. Primeiro, com relação à hepatite B, sua parceira, sua companheira, provavelmente é vacinada. E sendo ela vacinada, não há nenhum problema de você se relacionar sexualmente com ela, em hipótese alguma. Ela, estando com as 3 doses de vacina corretas, feitas em dia, ela não corre o risco de adquirir hepatite B estando convivendo com você. Agora, com relação à questão de filhos, o importante, a primeira coisa que você tem que fazer é um espermograma. Isso por quê? Porque 30%, ou seja, 1 em cada 3 casais, o problema para engravidar está no parceiro, está no homem. E os homens, Fer, de um modo geral, não fazem o espermograma. Esse é um problema muito sério no Brasil. Eu diria que é um fator talvez cultural. É comum a gente receber as pacientes na clínica com infertilidade. Nós trabalhamos muito nessa área.
e elas dizem assim, doutor, meu marido disse para eu fazer todos os exames primeiro, depois se não achar nada, se não tiver nada, aí ele vai pensar em fazer o espermograma. Olha só como são as coisas. Então não, na verdade o espermograma faz parte da investigação, eu sugiro que você procure um urologista o mais rápido possível, faça 1, 2, até 3 exames, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda, nos casos de o exame estar anormal, fazer mais 2, para que 3 exames anormais indiquem a necessidade de tratamento. E tem, viu? Muitos homens que estão agora nos assistindo, ou mesmo as suas parceiras, nossas telespectadores que também estão assistindo, aconselhem seus maridos, aconselhem seus parceiros. Olha, eu vi na televisão, vi o Dr. Dalmo falando, pode fazer o exame, porque se tiver algum problema, tem tratamento. Muitos homens acham que se der algum problema não tem como ter filho. Não, hoje em dia a medicina responde muito bem a isso. Faça seus exames. Doutora, a Catarina pergunta, mulheres sem o útero têm que fazer reposição de hormônio? Também achei uma pergunta excepcional, porque muitas das nossas telespectadoras estão aqui sem útero, né? Já tiraram o útero, é comum isso no Brasil, e estão se perguntando a mesma coisa. Não, na verdade, deve ser feita a reposição hormonal tanto quanto na mulher que tem útero. Inclusive, a reposição hormonal para mulheres sem útero é mais simples de ser feita. Então, se houver necessidade de você receber uma medicação de reposição hormonal à base de estrogênio, de estradiol, você deve usar, é simples de usar e seguro. Ou seja, não há necessidade de você ficar preocupada. Mas e a questão do câncer? A questão do câncer de mama a gente vai discutir uma outra hora, mas você pode usar com tranquilidade se for realmente necessário. Doutor, falando em câncer, olha só, há 4 anos atrás eu tive câncer no intestino. Hoje em dia estou curada, mas tenho vontade ainda de ser mãe. Será que é arriscado? É muito interessante isso. Eu dizia agora há pouco aqui para alguns, estamos num grupo ali conversando, sobre as sobreviventes do câncer. Então, hoje em dia, muita gente sobrevive ao câncer, graças a Deus, graças aos avanços que a medicina tem oferecido. E o que está acontecendo? Está aparecendo um contingente de mulheres que tiveram na sua juventude o câncer, seja de intestino, de mama, seja de útero ou de qualquer outra um linfoma, uma leucemia, e sobrevivem. E elas sobrevivendo, elas vêm para nós e dizem assim, doutor Dalmo, eu quero ter filho, como é que fica? Então nós hoje temos condições de apresentar soluções para essas mulheres. A primeira solução é, no momento em que você receber o diagnóstico de câncer, procure fazer a coleta e o congelamento de óvulos, porque a quimioterapia, a radioterapia podem dificultar depois para você ter filho. Agora, as que não foi possível fazer isso e que receberam tratamento, a primeira coisa é conversar com o médico para que se avalie a reserva folicular dos ovários, quer dizer, se os seus ovários têm óvulos ainda disponíveis. Se tiver, pode ficar tranquila, tem tratamento. E a pergunta a mais importante, se eu engravidar, vai ter algum problema? Existe alguma chance recidiva do tumor? De um modo geral, não. E principalmente intestino, não. Pode engravidar tranquila, não tem risco nenhum de ter qualquer recidiva da doença. Doutor, a Aline, a Carol, a Catislene, a Regiane, a Fernanda, a Simone, a gente responde na semana que vem. Não se preocupem, nós vamos estar juntos para respondê-las. Obrigada, viu, doutora? Prazer, Fer. Muito obrigado pela visita. Obrigado. Até, obrigada.